Você sente que sua vida está parada no mesmo lugar? Que os dias passam, as semanas voam e no fundo nada muda de verdade? Olhe ao seu redor agora. Respire fundo e observe o ambiente onde você está. Você está satisfeito ou está apenas acostumado? Se essa pergunta te causa um aperto no peito, se você sente que nasceu para algo muito maior, mas parece preso em uma engrenagem que não para de girar, escute com atenção. Você não está sozinho. Mas a maioria das pessoas que sente isso morre sentindo isso, sem nunca agir. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar na história que definiu o destino de um dos homens mais influentes do Brasil. Vamos revelar a jogada de Flávio Augusto. O que ele viu exatamente, através de uma janela suja de um ônibus comum, que mudou absolutamente tudo na vida dele. Nós somos o instinto de elite. Se o seu objetivo é prosperar e conquistar a liberdade que 99% das pessoas apenas sonham, você precisa assistir este vídeo até o último segundo. Porque se você não entender o código que vamos revelar agora, corre o risco de passar o resto dos seus dias seguindo o fluxo da manada, vendo o tempo escorrer pelas suas mãos como areia fina. Imagine a cena. São 5 horas da manhã. O Rio de Janeiro ainda está mergulhado na escuridão, e o frio úmido do inverno castiga quem precisa sair de casa enquanto o sol nem pensou em aparecer. Dentro de um ônibus da linha 498, o jovem Flávio Augusto viajava todos os dias. O ar ali dentro era pesado, quente, impregnado pelo cheiro de cansaço de dezenas de pessoas espremidas. Os vidros estavam embaçados pelo calor humano, e ali, naquele cenário que milhões de brasileiros aceitam como o único destino possível, algo começou a mudar dentro dele. Flávio não estava apenas viajando, ele estava observando. Ele via rostos que já estavam naquela mesma linha de ônibus há 10, 20, 30 anos. Pessoas que envelheceram sentadas naqueles mesmos bancos de plástico. E uma dessas pessoas era uma mulher chamada Ilka. A Ilka era a alma daquele ônibus. Ela era gentil, sorridente e conhecia todo mundo pelo nome. Ela organizava festas de aniversário surpresa enquanto o ônibus sacolejava pelas ruas esburacadas. Ela fazia amigo oculto no Natal entre os passageiros frequentes. Ela transformava aquele veículo apertado em uma pequena família. Ela era o símbolo do bom coração e do esforço humano. Mas, enquanto todos os outros passageiros sorriam e se sentiam confortáveis com aquele carinho, Flávio sentiu algo completamente diferente. Ele não viu apenas uma mulher gentil, ele viu um espelho do seu próprio futuro se ele não reagisse. Ele sentiu um calafrio na espinha ao perceber que, se seguisse o caminho normal, ele seria a próxima Ilka. Ele passaria 40 anos da sua vida comemorando vitórias minúsculas dentro de um ônibus, achando que aquele cubículo de metal era o limite do seu mundo. E aqui eu faço uma pausa para falar com você. O que você está aceitando hoje por puro medo de arriscar que vai te fazer sentir esse mesmo desespero daqui a 10 anos? Às vezes, a gente se acostuma com o que é morno. O emprego que não te valoriza, mas deposita o salário na data certa. A rotina que apaga o seu brilho, mas é o que todos esperam de você. O conformismo é um veneno silencioso. Ele não te mata de uma vez. Ele mata os seus sonhos, um por um, dia após dia. Até que não sobre mais nada, além de lembranças do que você poderia ter sido. Se você está sentindo esse inconformismo agora, esse fogo interno que diz que você merece mais, parabéns. Isso é o seu instinto de elite tentando despertar. E para garantir que esse fogo não se apague, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Não deixe o acaso decidir o que você vai aprender. Tome as rédeas da sua evolução agora mesmo com a gente.
Voltando ao ônibus, Flávio olhou para o próprio reflexo na janela embaçada. Por trás daquela imagem borrada, ele começou a enxergar o que chamamos de a boiada. A boiada é a massa de pessoas que segue cegamente o caminho que a sociedade desenhou. Estude, consiga um bom emprego, faça dívidas, se aposente e finalmente descanse quando já não tiver mais saúde para aproveitar. É o caminho mais fácil, sabe por quê? Porque ninguém te critica por ser igual a todo mundo. Ninguém te aponta o dedo se você estiver na fila do ônibus às 5 da manhã. Mas esse é o caminho que leva direto para a mediocridade. Flávio entendeu que para sair daquela fila, ele teria que ser o estranho. Ele teria que enfrentar o julgamento de quem dizia que ele estava ficando louco por querer empreender sem ter um centavo no bolso. Ele teria que suportar a humilhação de tentar vender algo e ouvir não repetidamente. A grande descoberta dele foi entender que a verdadeira pobreza não está na conta bancária. Existe uma pobreza muito mais perigosa. A pobreza mental. A pobreza mental é acreditar que você nasceu para ser figurante na história de outra pessoa. É achar que o seu lugar é naquele ônibus lotado para sempre, só porque as pessoas ao seu redor dizem que a vida é assim mesmo. A jogada de mestre do Flávio Augusto não foi uma fórmula mágica de finanças. Foi uma decisão interna, brutal e definitiva. Eu não pertenço a este lugar. Ele não esperou o governo mudar. Ele não esperou a economia melhorar. Ele não esperou ter um padrinho rico. Ele usou seu ódio pelo conformismo como combustível para o seu motor. Ele transformou o medo de ser mais um na manada na força necessária para construir um império que hoje fatura bilhões. Tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. Prefeita do ônibus? Caralho. Funcionava assim. A gente pegava o ônibus no ponto final. Do ônibus é foda. E ela era que organizava tudo. Ela era a xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto. No oculto, ônibus? No ônibus. Caramba, velho. Uma pessoa ou outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Cara. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, eu tinha tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, ficava um bafo que embaçava todos os vidros. Então eu lembro que em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, com aquela baba, né? Aquele vapor d'água ali, que era resultado da nossa respiração. A gente passava ali e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Porque eu acho que o cara também que tá nessa situação, ele consegue, se ele parar agora e olhar ao redor dele, ele consegue ver alguém que tá igual que tava 10 anos atrás dele. Ele consegue talvez ver um pai, um tio que vai estar daqui 20 anos na situação dele, ele vai ver que, tipo, daqui a 30 anos eu tô aqui. Se você não fizer nada, você, tipo, literalmente, você vai estar sentado no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Então, acho que isso aí é uma coisa que alguns pensam, outros não pensam. Outros talvez não pensam porque se conformaram, ou porque é mais Você acha confortável. Você acha que é possível não ter a capacidade de entender que você faz parte da manada e aonde você vai chegar se você continuar fazendo o que você faz?
Não Você acha ter que a Você capacidade? acha que é possível não ter essa capacidade? Ou você acha que não? Eu acredito que todos são capazes. Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável. Ele é condicionável, como tudo na nossa vida. É porque, às vezes, assim, vamos supor que para alguns é mais difícil do que para outros, não é? Na mesma situação, no mesmo ônibus que você estava. Às vezes, se você é uma pessoa, eu vou dizer talvez com um baixo discernimento ou com uma baixa herança de educação familiar, ou seja lá o que for, cara, se você não tiver um estímulo de fora, às vezes você não vai se ligar que é possível. Não tenho Você nenhuma sai dúvida. de lá. Não tenho nenhuma. Só Concordo. que da onde vai vir Concordo. esse estímulo? Olha aqui, ó. Tanto concordo que o trabalho que eu faço na internet é de dar esse estímulo, entendeu? O trabalho que eu procuro fazer na internet é de dar esse estímulo para que as pessoas pensem. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui agora, ela dá esse estímulo para que as pessoas reflitam. Fato é que, por alguma razão, e não creio que seja por causa dos meus pais, eu nunca ouvi isso, mas por alguma razão, eu, dentro daquele cenário, eu tinha uma decisão. Não quero ficar aqui. Então, esse questionamento, muitos não questionam, simplesmente seguem. Algumas pessoas questionam. Eu acho que todos deveriam questionar e todos têm a capacidade de questionar. Mas será que a galera não é meio limitada com a visão? Porque eu acho que o pessoal tá mais preocupado com o que eles vão fazer sábado, domingo, ou o que... Sabe, tipo... Mas, Kaique, eu Ele só também consegue- era mas limitado com a visão. Cara, eu tenho dúvida se todos têm a capacidade de questionar, porque se Então, questionar é muito mais difícil do que afirmar, Eu é também muito mais a- difícil que responder. Porque, Não. cara, eu acho que pra ele é mais fácil, ele só consegue ver 7 dias à frente dele. Ele não consegue pensa ver... assim, ó, o Google Mas era o meu caso. Eu tinha uma visão limitada. Eu também tinha uma visão limitada. Mas era o fato, era o seguinte. Eu olhava, analisava aquilo, a conta pra mim não fechava. Eu fazia uma conta na minha cabeça. Eu pensava assim, cara, daqui a 30 anos eu vou estar aqui. Como essas pessoas que estão aqui. Só que eu não quero. Então, assim, quando você começa a questionar, o teu cérebro começa a pensar, cara, o que eu vou fazer pra sair daqui? Eu não tinha as respostas ainda. Sim. Cara, questionar é muito difícil. Claro que é difícil. Muito. Porque é mais fácil seguir a boiada. É, mas você boiada. Óbvio. O miserável, vamos entender, ele está abaixo da possibilidade da competição. É. Vamos entender. Não adianta a gente Lógico, achar com certeza. que o cara vai conseguir. Não dá pra falar, é mentalidade positiva. O cara que vai não, sair de lá. o cara ele não tem está almoço, abaixo. né? É, o cara não tem almoço. Ele está abaixo. É muito importante a gente deixar claro que tudo que nós estamos falando aqui é para um cara que está pelo menos ali um pouquinho abaixo do zero. Não pode estar muito Pro abaixo cara do que zero. consegue acompanhar um podcast, né? Vamos Cara dizer que- assim também, né? O cara que tem Porra. comida. O cara conseguiu ir numa escola pública e o cara conseguiu se alimentar de forma simples. Ó, eu, por exemplo, entrei num restaurante pela primeira vez com 20 anos de idade. Com 20 anos de idade, eu entrei num restaurante pela primeira vez. Não é possível, cara. Tô te falando, cara. Você nunca tinha ido num McDonald's? Não era a cultura da minha família. A gente comia em casa. Cara, McDonald's pra mim era aniversário, cara. Era tipo assim, Não, pra mim, então. no meu aniversário eu ganhava um McLanche feliz. Era isso. Meus pais se esforçaram muito pra mim, cara. Isso eu tenho que agradecer demais, né, cara. Era isso. Andar de avião depois que eu comecei a trabalhar. É, o Dick Thiago. Foi a primeira vez comigo? Olha aí. É. Internacional também. Então, no internacional não era. Eu nem sonhava em ir na Disney. Kaique se borrando ali na decolagem. É loucura isso, cara. Acostumei já. Mas assim, eu tava numa condição que eu podia lutar, entendeu? Sim. Então assim, vale isso. Então, é a decisão de sair da boiada. 99% de quem nos assiste aqui está enquadrado no público-alvo que a gente está Com falando. certeza. Porque ele tem internet, ele tem celular, Total. ele deve ter um emprego, ou se não tem emprego, vive com os pais. Por isso que às vezes eu acho até assim, quem está assistindo a gente já não tá, geralmente não tá nessa situação de extrema pobreza. Aí a gente dá o Mas argumento... pode estar no ônibus. Pode estar no ônibus, Isso. perfeito. Só- mas existe mobilidade para quem tá nessa classe social. É mais difícil, mas existe mobilidade. Então, a mobilidade social, vamos falar de números aqui, para quem está na pobreza, tá? Nem extrema pobreza, onde você tá. Em geral, leva-se 9 gerações para se chegar na classe média. Na média, estatisticamente, 9 gerações. Então você já é exceção, Kaique. Você já é exceção. Não é? Então, o que acontece? São 9 gerações, cara. Imagina que são 9 gerações? É muita coisa.
Agora, o cara que tá ali na média, vamos lá, ele questionar, ele tem que questionar. Se ele não questionar, daqui a 40 anos ele vai estar lá. Se ele se questionar, aí ele vai poder, ele talvez tenha coragem ou não de sair daquela linha de montagem. Aí começa a funilar. Aí quando ele tem a coragem, ele vai ter que vencer o próximo obstáculo, que é a pressão de familiares, de amigos do seu ciclo de relacionamento. Nós temos a necessidade, o ser humano em geral tem a necessidade de ser aceito pelos seus peers, pelos seus próximos. Então, se você se vê reprovado por todo mundo, é como se o seu cérebro pensasse, peraí, cara, será que tá todo mundo errado e eu tô certo? Você se sente reprovado, você se sente errado. Só que para você sair da boiada, você vai ter que nadar contra a correnteza. Você vai ter que contrariar a opinião da maioria. Você vai ter que ser movido por uma convicção diferente da lógica do status quo no qual você vive. E isso é muito difícil. E é humilhante. E é humilhante porque estatisticamente vai dar errado até dar certo. Então, assim, vai dar errado consecutivamente até dar certo. Você tem que ter muita convicção. E enquanto estiver dando errado, todo mundo vai te humilhar, porque a opinião de todos é que o que você tá fazendo não faz sentido. Então você vai ser humilhado do começo até... E quando der certo, vão tentar te humilhar de novo. Eu queria que a gente tangibilizasse um pouco, assim, a pegada aqui, Flávio, depois que você falar, de você falar assim, cara, beleza, na hora que rolou esse despertar, vamos assim, essa fagulha, que você se olhou lá no reflexo, olhava no reflexo do ônibus e falava, cara, pra mim já deu. O que você fazia, né, e o que você começou a fazer pra, tipo assim, velho, né, porque às vezes a galera distorce um pouco isso e fala, então eu tenho que virar empreendedor, então... Não, cara, o que você... Qual foi a plantação que começou ali pra entender, pra sair disso? Tá. Minha primeira atividade que eu fiz, minha primeira iniciativa que eu fiz, eu tinha um relógio, que era um relógio, sabe? Eu tinha um relógio. Era um relógio de calculadora, vocês lembram? Um relógio de calculadora? Lembro. Cassiozinho. Eu tinha um Cassiozinho de calculadora. Adorava relógio. E aí a primeira coisa que eu fiz foi vender esse relógio, que era um presente que eu tinha ganhado. Aí eu vendi esse relógio. E com o dinheiro que eu vendi esse relógio, eu comprei mais outro relógio. E aí vendi esse relógio de novo. E com esse dinheiro, eu comprei outro relógio. E meu relógio foi melhorando. E vendi esse relógio de novo. Na terceira ou a quarta vez que eu vendi esse relógio, o cara que me vendia o relógio, o meu fornecedor de relógio, já comecei a conquistar um pouco a confiança dele. Então eu comprei um relógio novo e peguei mais 2 em consignação. Ele já confiou em mim, já me conheceu, confiou em mim que eu iria pagar ele. E aí eu vendi os 3 relógios. Levei, uma semana depois, o dinheiro. Ganhei o meu dinheiro do meu relógio e a comissão dos outros 2 relógios. Ou seja, o lucro do outro 2 relógios. Paguei os 3 relógios para ele. Comprei 2 relógios e peguei mais 2 consignados. E vendi os 4 relógios, e assim foi, e assim foi. Eu acho que eu vendi uns, sei lá, 150 relógios. Você foi na caruda. O que é caruda? Você foi Você chegava na rua e tava vendo relógio, você ligava pra empresa. Não, como que foi? Não, eu comecei a vender assim. O primeiro relógio que eu comecei a vender foram pros meus amigos. Porque você não tinha técnica de venda, você não estudou isso. Você foi na caruda. Eu fui na intuição. Uhum. Tá? Na intuição, então... E relógio é um produto muito simples de vender, não requer muita técnica. Então... Você põe no pulsão ainda mais e um fala que fazia que cálculos. bonito. Mais. mas naquela época tinha uma linha que existe até hoje, que é a linha Citizen ProMaster. Fiz a propaganda para Citizen aqui agora. Mas tinha um que estava muito na moda, era o Windsurf, não sei se vocês lembram, era um que tinha uns desenhozinhos assim, e era muito desejado. E eu vendia esse tipo de relógio. Não é? Então, assim, os jovens gostavam muito de comprar esse relógio. Então, eu comecei a vender para os meus amigos, amigos do bairro, amigos da escola. Daqui a pouco eu comecei a vender para vizinho do amigo. E o negócio começou a rodar. E eu lembro que tinha um jornal chamado Jornal Balcão, no Rio de Janeiro, que era um jornal de classificados. A gente eu anunciava o relógio lá, mesmo antes de ter o relógio, porque eu sentia qual era a demanda que tinha pelo relógio, e aí eu comprava, e o relógio juntava as pontas, entendeu? Então eu comecei a vender. Então essa minha experiência vendendo relógio
ela me trouxe duas coisas. Primeiro, eu já estava namorando e era muito ruim para mim ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Tinha acabado de ser expulso da escola, uma história que todo mundo já conhece. E aí o que acontece? Eu comecei a primeira coisa é eu comecei a ter dinheiro para poder sair com a Luciana. Essa foi a minha primeira conquista. Não precisa pedir dinheiro pro meu pai para sair com a namorada. Não é? Depois, num segundo momento, quando eu comecei a vender com um pouco mais de escala, eu fiquei vendendo relógio por um ano. Não sei se eu vendi 10 relógios por mês, talvez, em média. Mas imagina aquele mês que eu vendi 20 relógios. Eu não me lembro quanto eu ganhava por relógio. Mas, aliás, eu tenho aqui uma... Vamos ver se eu acho aqui enquanto eu falo. Eu tenho aqui uma prestação de conta dos meus relógios vendendo. Achei esse dia na minha agenda, né? Que isso. Mas aí o que acontece? Eu comecei a questionar, de novo questionando. Porque o que eu ganhei vendendo aqueles relógios já era mais do que meu pai e a minha mãe ganhavam no mês. Eu tinha 18 anos vendendo relógio. Claro que foi um mês. Mas quando eu ganhei aquele dinheiro, eu gostei de ganhar aquele dinheiro. E eu me senti assim, cara, por que as pessoas pegam 2 horas de ônibus para ganhar um salário mínimo? Por que elas fazem isso? Elas não vendem relógio. Eu tinha a sensação que eu tinha uma fórmula que fazia as pessoas saírem daquela situação delas. Eu tive a sensação de ter descoberto um caminho de saída. Porque, cara, eu ganhei, sei lá, 5, 6, 7 salários mínimos no mês vendendo relógio. Por que uma pessoa, ela trabalha um mês inteiro para ganhar um salário mínimo e levando 5 horas, carregando cimento nas costas, trabalhando em obra? Por que ela faz? Porque ela não vende relógio, caramba. Essa era a minha sensação. Mas por que as pessoas não fazem isso também? Isso é um sentimento interessante, porque esse sentimento tem a ver comigo. Eu me sinto tendo uma boa notícia para dar para as pessoas, que pode libertar elas do sistema. Esse é o meu mote, não é? Ele percebeu que para mudar de vida, precisava primeiro quebrar o padrão dentro da sua própria cabeça. Ele decidiu que pagaria qualquer preço pela grandeza agora, para não ter que pagar o preço amargo do arrependimento quando fosse velho demais para lutar. Agora, pare um pouco e pense na sua realidade. Onde está o seu ônibus? Qual é a situação que te sufoca hoje? É o seu trabalho atual? É a falta de dinheiro para dar conforto para sua família? É o cansaço constante de trabalhar para construir o sonho de outra pessoa enquanto o seu fica guardado na gaveta? Qual é o seu momento decisivo? Quem é a Ilka da sua vida? Aquela pessoa ou situação que, mesmo sendo boa ou confortável, está te mostrando exatamente o futuro que você não quer para si mesmo. Não tenha medo de ser o louco que decidiu sair da fila. O caminho do sucesso é solitário no começo, sim, mas é porque poucas pessoas têm a coragem de pagar o preço que ele exige. A vista lá de cima, quando você conquista sua liberdade, vale cada noite mal dormida e cada crítica que você ouviu. A pergunta que não quer calar é: o que você vai fazer a partir de hoje? Vai continuar olhando a vida passar pela janela ou vai descer desse ônibus e começar a dirigir o seu próprio destino? O sucesso não é um acidente, é uma escolha. E essa escolha começa com o seu inconformismo. Se você entendeu o recado e está pronto para romper com a boiada, escreva agora mesmo nos comentários: eu não faço parte da boiada. Quero ver quem aqui tem o sangue nos olhos e o instinto de elite pulsando. Comente para que o universo e você mesmo saibam que a sua história mudou hoje. Nos vemos no topo, onde os grandes se encontram. Até o próximo vídeo.